santo e poderoso de Jesus Cristo. Meus queridos, eu vos saúdo com a graça e a doce paz do Senhor. Vos saúdo com a graça e a doce paz do Senhor. Graças a Deus por esta tarde especial, na qual Deus nos presenteia. Estamos privilegiados, somos privilegiados, estamos na presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. O apóstolo Paulo diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E eu estou feliz em estar aqui no Algarve nesta semana, e hoje e amanhã precisamente nesta campanha evangelística, certos de que Deus está neste lugar e que Ele está sendo glorificado pelo seu povo, por aqueles que nele creem. Ouvimos diversos louvores que foram ministrados ao coração de Deus, e Deus, por sua infinita benignidade, derrama sobre nós a sua glória, a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia. Quero fazer menção do pastor Rui Dias, pastor José Neves, pastor Antônio Rodrigues, pastor Lourenço, que é o presidente regional aqui no Algarve, os demais pastores que aqui estão servindo ao Senhor e compondo esta equipe da cruzada ou da campanha evangelística. Dá uma olhada no irmão que está perto de você e diz para ele: Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua vida. Isso não é uma questão de religião, isso é uma questão de fé. Deus está acima de toda e qualquer religião ou religiosidade. Deus é Deus, é soberano. E o texto que o pastor leu há pouco diz que este Deus soberano nos amou de maneira tão grande que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem trouxe uma Bíblia à mão, por gentileza, faz assim com a sua Bíblia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira missiva, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Num culto a Deus, dois ruídos, dois barulhos são aceitáveis e são perfeitos. Um deles é este barulho de páginas da Bíblia sendo manuseadas. O outro é o barulho de louvor e glorificação ao nome de Jesus. Eu disse ontem em Lagos, eu admiro os torcedores de futebol. Admiro porque às vezes o time está em campo perdendo o jogo 2-0, 3-0, já foi desclassificado, e o torcedor veste a camisa, coloca o chapéu, o boné, levanta a bandeira, a bola sai pela lateral do campo e ele ainda grita gol. Imagina eu e você que estamos na presença de um Deus que é grande, único, perfeito. E é interessante que Deus não nos ama pelo que Ele pensa que nós somos. Deus não nos ama pelo que os outros pensam ao nosso respeito. Deus não nos ama nem pelo que nós pensamos que somos. Deus nos ama pelo que Ele sabe que somos. Deus lhe conhece na essência, exatamente como tu és, e te ama mesmo assim. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se não for pedir muito, coloca assim a mão no teu coração, no teu peito, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua graça cubra este lugar, toca em nossos corações e ministra salvação neste lugar. Amém. Meus amados, eu quero falar nesta tarde do maior homem da história, de um homem inigualável, incomparável, não porque ele viveu como Deus, mas porque, sendo Deus, aceitou viver como homem para pagar o preço da nossa salvação e nos livrar da condenação eterna. Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, é o maior homem da história da humanidade. Ninguém influenciou a nossa história como Jesus de Nazaré. O seu nascimento mudou até a maneira de contagem dos anos. Jesus nasceu na Palestina durante a ocupação romana, conforme revela o evangelista Mateus no capítulo 2. Cresceu, morreu, sendo julgado por Pilatos, governador de Roma, no período da Páscoa. Mas o que para todos os homens é o fim, para Jesus Cristo foi o início de um projeto que envolvia a nossa alma. Para todos os homens a morte é fatal, é cabal, é terminal. Para Jesus foi a oportunidade de pagar o preço da nossa salvação e gerar em nós a esperança da vida eterna. O apóstolo Pedro, quando pregava em Atos capítulo 2, versículos 23, diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Ao longo da história da humanidade, muitos homens têm trabalhado para igualar-se a Jesus e até para desfazerem da sua história e dos seus milagres. Mas o fato é que Ele é Senhor, assentado acima de todos os homens, e reina e intercede por nós. A história diz de um grande pensador europeu, Auguste Comte. Quando Comte criou a ideia do positivismo, chegou no seu escritório e conversou com um colega que era cristão, e Auguste Comte disse: eu vou fundar uma religião que é mais forte do que o cristianismo, será mais forte do que o cristianismo, e a minha religião se chamará positivismo. O amigo de Comte olhou para ele e disse: vai em frente, você consegue apagar o cristianismo. Para isto, você só precisa de 3 coisas. Primeiro, você precisa nascer de uma virgem.
e nisto você já perdeu. Segundo, você precisa ter poder para dar voz ao mudo, visão ao cego, audição ao surdo, e você não tem. Terceiro, você precisa morrer, ser sepultado, 3 dias depois ressuscitar sem a ajuda de ninguém e assentar-se à direita de Deus para interceder por aqueles que acreditam na sua obra. Historiador diz que quando Auguste Comte ouviu isso, ele prostrou-se de joelhos, levantou as mãos e disse: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o maior. Não dá para apagar a sua obra da história. E o que eu quero observar contigo nessa noite aqui, nesta tarde, Jesus é incomparável. Ele é maior que todos os homens. Ele é inigualável. Por quê? Porque o seu nascimento é inigualável. Todos nós nascemos de maneira natural, crescemos e morremos. Com Jesus foi diferente, porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. A Bíblia diz que Maria, jovem, estava desposada do seu noivo José, e naquele período escreve o evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo 26, apareceu a Maria um anjo de Deus, e o anjo lhe disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, porque achastes graça aos olhos de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. E Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Maria, curiosa, pergunta: como se dará isto, uma vez que não conheço varão? E o anjo lhe responde: virá sobre ti o Espírito Santo, e ele mesmo te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo, o que de ti sairá será chamado Santo Filho de Deus. A natureza diz que para o nascimento de qualquer ser, para o nascimento do homem, há a necessidade da participação de um homem e de uma mulher. Jesus foi gerado miraculosamente pelo Espírito de Deus que repousou sobre Maria. Portanto, o seu nascimento é inigualável e é extraordinário, porque os príncipes, os grandes homens da terra, quando estão prestes a nascer, quando as pessoas mais importantes da nossa nação estão grávidas, elas pousam em capas de revistas, aparecem em programas de televisão, anunciam o nome do filho ou da filha por antecipação. A imprensa publica o nascimento, mas o nascimento de Jesus foi publicado pela imprensa celestial. A Bíblia diz que no dia do seu nascimento, anjos cantaram e diziam: Hosana nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Portanto, o seu nascimento é inigualável. Em segundo lugar, Jesus é inigualável porque as suas afirmações são inigualáveis. Ninguém pode falar de si mesmo o que Jesus disse:
judeus e disse-lhes assim: quem dentre vós pode me acusar de pecado? Ele é inigualável porque o único homem que viveu na terra sujeitou-se a todas as tentações sem pecar foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. E note que ele é inigualável porque ele fala coisas que ninguém pode falar. Em João capítulo 7, ele diz assim: eu sou a água da vida. Em João capítulo 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, ele declara: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E é interessante que a história diz que perto de morrer, Buda olhou para o céu desalentado e disse: morro em busca da verdade. A história também diz que Maomé, prestes a morrer, prostrou-se em direção a Meca e disse: eu ainda não encontrei a verdade. E a mesma história diz que Jesus, perto de morrer, indo para Jerusalém, disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode louvá-lo, pode aplaudir, pode agradecer, porque ele é inigualável. Terceiro lugar, a sua autoridade é inigualável. Ele tinha autoridade sobre a natureza. Certo dia, Mateus capítulo 14, Jesus atravessava o mar da Galileia. Do outro lado estava a aldeia de Gadara, e lá havia um jovem possuído por espíritos malignos. A Bíblia diz que o mestre adormeceu na proa do barco, e de repente vem uma tempestade, e os discípulos tentam controlar o barco em alto mar. Ao perceber que não poderiam, eles se levantam, acordam o mestre, e ele calmamente diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que se fez bonança, tudo se acalmou. No mês de janeiro do ano passado, eu fui descansar com a família e alguns amigos numa ilha em Salvador. Em dado momento, alguns amigos e irmãos se reuniram, fizemos um churrasco e começamos a cantar e a conversarmos. De repente, uma senhora chegou cansada e ela pedia por favor socorro a uma família que estava afogando ao mar. Eles vinham numa lancha, bateram numa onda e a lancha virou. Era um senhor, a sua esposa, duas jovens e uma criança de 7 anos. Com outro pastor que estava lá, eu apanhei o barquinho e saímos correndo para ajudá-los. Mas quando colocamos o barco na água, o barco afundou, estava rachado, não podíamos fazer nada. Então nós começamos a cantar um hino muito conhecido no Brasil, que diz assim: o mestre o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Havia diversos irmãos cantando, e o refrão diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Nós cantamos e repetíamos. Em questão de 10 minutos, o Senhor levantou a mão, uma criança no colo, o vento os empurrou a um montão de areia em meio ao mar, e eles estavam em segurança, porque Jesus tem autoridade sobre as forças
enfermidades. É interessante, onde Jesus passou, pessoas foram abençoadas por ele. Onde Jesus esteve, pessoas foram tocadas por ele. Pessoas foram ministradas por ele. Quando você chega em João, capítulo número 5, ele chega à beira do tanque Betesda, lá está um paralítico, e ele cura o paralítico. Em Lucas, capítulo 13, Jesus entra na sinagoga. Lá na sinagoga estava uma mulher encurvada por causa de uma enfermidade, e ele repreende o mal, e a mulher fica liberta. Em Mateus capítulo 8, ele está na divisa de Jerusalém, da Judéia com Samaria, e vem ao seu encontro 10 leprosos. Ele cura aos 10, e a Bíblia diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deixa eu te dizer, toda enfermidade que te aflige, Jesus é poderoso para te curar. Todo mal que te atormenta, Jesus é poderoso para te livrar. Quando a ciência já não pode resolver, quando a medicina já não pode fazer nada, Jesus de Nazaré é poderoso para mudar a tua história e abençoar a tua vida, porque a sua autoridade é inigualável. A autoridade de Jesus é inigualável sobre todo o poder das trevas. Não há entidade maligna que resista ao nome de Jesus. Não há força poderosa que permaneça de pé diante do seu nome. Ele diz assim, Lucas 10, 19: eu vos dei poder para pisar os escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Em Marcos capítulo 3, versículo 27, Jesus está dizendo para a igreja essas palavras. Ele diz assim: é necessário invadir a casa, amarrar o valente e tomar-lhe os bens. O que Jesus está dizendo para você, irmão, é que aqui no Algarve você tem autoridade no nome de Jesus Cristo. Você tem poder no nome de Jesus para declarar libertação de famílias, que laços se quebrem, que oprimidos sejam livres e que o inferno saia da frente, porque como igreja nós temos autoridade em Jesus para declararmos a libertação de vidas para a glória de Deus Pai. Levante assim a sua mão em nome de Jesus. Por favor, levante a sua mão aos 4 cantos do Algarve. Estenda a sua mão e levante um clamor por esta região de Portugal. Declare libertação em nome de Jesus Cristo. Ore agora no nome de Jesus. Eu e você nada podemos, mas no seu nome tudo pode acontecer. Ó Deus, em nome de Jesus agora, nós clamamos por Portugal, nós clamamos pelo Algarve, nós clamamos por Faro, clamamos por Portimão, clamamos por lagos e cidades desta região. Nós clamamos libertação sobre as famílias. Nós clamamos a tua presença. Não me ouça orar, ore, use o nome de Jesus. Não me ouça orar, clame, porque enquanto você clama, algemas se quebram. Em nome de Jesus de Nazaré, haja libertação nesta tarde, haja cura nesta noite, haja milagre em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia. Se não for pedir muito, coloca a mão no ombro da pessoa do teu lado, pede licença e diz para ele: em nome de Jesus, eu declaro um milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo um milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós clamamos pela bênção de Deus sobre a sua vida, pela libertação da sua família. Em nome de Jesus, porque Jesus é inigualável. Se você pode, glorifique, enalteça, tribute a Ele a honra
somos salvos ou podemos ser salvos por Ele. Agora veja que uma certa feita, perto da sua morte, Ele olhou para 3 dos seus discípulos e disse assim: vinde comigo orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. E Ele vai ao Getsemani, palavra aramaica que significa terra de óleo, porque era lá que os hebreus esmagavam a oliva para dela extrair o azeite que abastecia o castiçal no templo de Jerusalém. Lucas diz que quando ele chega no Getsemani, ele ajoelha de João, e a sua oração é: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Apenas Lucas faz menção de um fenômeno que a medicina chama de hermatidose, quando em caso de angústia intensa, os vasos sanguíneos elastecem, entram em contato com os poros sudoríparos, e em vez de sair suor, sai sangue. João diz que Deus enviou um anjo para o consolar. A Bíblia não diz com que palavras o anjo o consolou, mas eu acredito que o anjo lhe tenha dito: Senhor, lá no céu nós estamos velando pela tua vitória, estamos esperando a tua vitória. É aí que ele diz: meu Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Quando ele se levanta, os discípulos dormiam, e ele pergunta-lhes: mas nem uma hora pudestes velar comigo? Judas Iscariotes chega, beija-o na face e entrega-o aos que o procuravam. E Jesus é levado preso para ser julgado e condenado em nosso lugar. Julgado fora de hora, os tribunais estavam fechados. Ele foi condenado à morte de cruz por nossa causa. E a história diz que naqueles dias o réu era despido das suas vestes, deitado sobre um tronco, e 2 algozes, um de cada lado, o chicoteava com chicotes feitos de couro. Na ponta do chicote havia pedaços de osso de chifre de carneiro. A lei determinava 39 chicoteadas, mas a Bíblia diz que ele, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Depois de torturado, Jesus sai das ruas de Jerusalém, arrastando a cruz que era minha, arrastando a cruz que era tua. Chega no Gólgota, ele deita-se sobre o madeiro, e cravos lhe traspassam as mãos e os pés. Elevando os olhos do mundo, estava o Filho de Deus, pagando pelos nossos pecados para nos dar vida eterna. Presta atenção nisso. Isso não é religião. Religião são regras, religião são dogmas, religião são critérios humanos. A morte de Jesus no Calvário é um milagre, é a graça de Deus revelada, é o poder de Deus em favor do pecador. Lá na cruz estão os 2 momentos mais extraordinários da história da humanidade. O primeiro momento é o momento que Deus abandonou Deus. O Pai não pôde contemplar a cena, e a Bíblia descreve que os céus se cerraram e o Pai lhe virou as costas. Quando ele se viu só, ele exclamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu
desamparastes. Mas, quando o Pai abandonou o Filho na cruz, Ele não estava dizendo, você não me serve mais. Ele estava dizendo, esta obra você pode realizar sozinho. A salvação da humanidade é missão tua. O segundo momento mais importante da humanidade, se toda a Bíblia se perdesse e os arqueólogos encontrassem apenas em João, capítulo 19, versículo 30, seria suficiente para a salvação da humanidade. É quando Jesus olha para o céu e diz, está consumado. Se os cristãos entendessem o poder desta frase, está consumado significa está pago, está esgotado, está quitado, cumpri a lei, fui até o final, já cumpri o propósito, a profecia se cumpriu. E quando ele no alto do Gólgota diz está consumado, em seguida exclama, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz, ele morreu, desfaleceu, mas quando ele morre, há uma reação no universo. A sua morte é inigualável. Ninguém morreu e provocou a reação que Jesus provocou. Eu sou o Pai. Eu já me perguntei como é que o Pai reagiu diante da morte do Filho, podendo fazer tudo e não fez nada. Salmo 18 revela isso. Quando Cristo expirou na cruz, Deus o Pai não aguentou permanecer assentado sobre o trono. E o Salmo 18 diz que ele se pôs de pé e montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Quando Deus Todo-Poderoso faz um círculo no universo, o sol faz continência, escurece, nega-se a brilhar. E quando ele conclui, a terra estremeceu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque foi o próprio Deus quem rasgou o véu, quem abriu o caminho, quem criou a porta de salvação e deu ao homem o direito de voltar à comunhão com Ele. Mas eu quero encerrar trazendo uma notícia extraordinária. O seu nascimento é inigualável, a sua vida é inigualável, a sua autoridade é inigualável, a sua morte é inigualável, mas a sua ressurreição é única. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Meus amigos, minhas amigas, a cruz não pôde detê-lo, a sepultura não o reteve. 3 dias depois da sua morte, João 20 diz que um anjo apareceu e removeu a pedra, e ele levantou-se e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele diz a João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Os grandes homens da história morreram e estão sepultados. Nos seus sepulcros constam a frase da sua sepultura, aqui jaz o corpo de Elvis, aqui jaz o corpo de Maomé, aqui jaz o corpo de tantos outros, mas no túmulo de Jesus está escrito, ele não está aqui, já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Jesus está vivo. Ele vive. E porque Ele vive, nós estamos aqui nesta tarde.
porque Ele vive a esperança para a tua alma, porque Ele vive, Ele pode mudar a tua vida, porque Ele vive, nós estamos glorificando o Seu santo nome. Todos os grandes homens da história são esquecidos ao longo dos anos, permanecem apenas nas páginas da história, mas Jesus está vivo no coração daqueles que nele creem, está sentado à direita de Deus, intercede por nós e reina pelos séculos dos séculos, porque Ele é o Senhor único e verdadeiro. Fica de pé, por gentileza, quem puder. Jesus está vivo. 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 Você entende isso? Você entende a grandeza disso? Jesus vive. Nós não estamos neste início de noite cultuando alguém que morreu e está lacrado debaixo de alguns palmos de terra. Nós não estamos nesta noite cultuando alguém que está encarcerado sob um jazigo de mármore. Nós não estamos servindo alguém que está preso na cruz de metal. Nós estamos servindo alguém que ressurgiu dentre os mortos. A cruz de Cristo está vazia. A cruz que esta igreja pode admirar, não tem ninguém nela, está vazia, porque quem nela esteve agora está sentado à direita do Todo-Poderoso, intercede por nós. Aleluia! Se você puder, levante a sua mão ou coloque a mão no seu coração e dê um louvor ao Senhor, porque Ele está vivo nesta noite. Dê um louvor ao Senhor, porque Ele vive. Dê louvores a Jesus, porque Ele quebrou as cadeias da morte. Lembra quando você estava torcendo pelo Porto, pelo Benfica, e você salta e grita: grite de louvor agora por Jesus Cristo, e quebrou as cadeias da morte e intercede por nós. Não é necessário ser um cristão protestante para isso. Você crê que Jesus está vivo, então louve. Quebrando algemas nesta tarde.
Deus a conhece. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, irmão, enquanto ouvimos essa melodia e o Espírito de Deus está agindo nesse lugar, eu gostaria de convidar aquelas pessoas que ainda não declararam Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Se deseja nesta tarde receber uma oração, fazendo isso, tomando essa decisão de vida, em nome de Jesus eu quero te convidar a descer do teu lugar. Eu quero pedir aos irmãos, por gentileza, e irmãs, veja essa pessoa do seu lado, a pessoa mais próxima. Veja se é um amigo, se é uma amiga que veio nos visitar. Veja se é um irmão que esfriou na fé e se afastou da igreja em algum momento da sua história. Convide esta pessoa agora para receber esta oração, entregando a Jesus o seu coração. E vem com ele, vem com ela, em nome de Jesus Cristo agora. Esta é uma tarde especial de Deus para ti. Eu peço que o irmão e a irmã, por favor, conversa com essa pessoa agora. Se ele ou ela desejar vir, venha com ele, venha com ela. Só tem um detalhe: quando uma pessoa vier à frente, você dá glória a Deus, você glorifica Jesus, você enaltece ao Senhor, porque a festa no céu por um pecador que se arrepende. Estou vindo a primeira pessoa, o Senhor. Querido, glorifica Jesus Cristo. Eu não posso concordar que Jesus só tem um coração e você fica lá. Vamos chegar lá na frente, por gentileza, nós vamos falar seu favor. Onde está a segunda preciosa vida? O irmão, quando sair do seu lugar, também acena assim com a mão, nos avisando, por favor. Está vindo ali a segunda pessoa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É hora de a igreja orar e trabalhar. É hora de orarmos e trabalharmos. O Senhor, a senhora, você, meu jovem, está vindo a terceira preciosa vida para Jesus aqui. Glorifica a Deus agora. Glorifica a Deus agora. Já há festa no céu. Erga a sua mão se desejar. Se desejar aplaudir, faça segundo o teu coração e segundo a direção do Espírito. Mas Jesus está salvando, a quarta pessoa está vindo e a quinta pessoa está descendo. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Jesus te ama. Jesus vai mudar a tua vida. Nós vamos orar em teu favor agora. Nós vamos orar por tua alma. Não estamos te oferecendo uma religião, estamos te apresentando em Jesus a salvação. Aleluia. Aqui chega a quinta pessoa e a sexta pessoa, e ali vem, parece que mais duas pessoas, portanto, a oitava pessoa já chegando à frente. Aleluia. Vale um lado, glória a Deus, vale Deus, vale um lado, glória a Deus, porque o Calvário está sendo manifestado e o poder do sacrifício de Jesus por nós, pecadores, dependentes da sua misericórdia. Onde está mais alguém, em nome de Jesus? Saia do seu lugar. Já temos aqui mais uma dezena de pessoas se entregando ao Senhor. E vem chegando mais uma senhora. Oh, aleluia, glória a Deus. O irmão vem com ele, vem com ela. Ajude esta pessoa. Esse momento é muito especial, queridos. Este é o momento que a nossa alma está sendo reivindicada por Jesus do poder do pecado, a condenação eterna que é para todos os homens e que é anulada pelo sacrifício de Jesus por nós. Aleluia. Se há mais alguém vindo para entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor, acena assim com a mãe e avisa que eu quero esperar. Nós já vamos orar por essas pessoas, já vamos interceder por eles.
Se há mais alguém vindo, o irmão, a irmã, me avisa assim, por favor. Está vindo ali uma outra senhora, Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, olha, eu sinto vontade de chorar quando vejo corações sendo atraídos pela graça de Deus. A Bíblia diz que ele verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Está acontecendo aqui uma obra grandiosa da graça de Deus nos nossos corações. Nós vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Há mais alguém? Deixa eu fazer só mais um convite especial. Permita chamar de você que já cantou, já orou, já até pregou, e em algum momento houve uma decepção na sua vida, e você se afastou, esfriou, desanimou. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido agora, onde estiver, sai do seu lugar e volta à comunhão com Deus. Restaura o teu relacionamento com Deus, porque Deus não desistiu da tua vida. Deus não desistiu da tua vida. Por favor, um dos obreiros, seja para esse jovem que vem aqui à frente, por gentileza. Deus não desistiu da sua vida. Estão chegando mais duas pessoas. Não importa o seu estado, Deus não desiste do pecador. Ele planeja salvação e transformação. Aleluia. Nós vamos chorar. Por favor, a igreja, os irmãos, todos, pastores, estendam as mãos em direção a estas pessoas que são tão preciosas para Deus. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estas vidas conquistadas pelo Teu Espírito para Ti. Senhor, pedimos agora o perdão para os nossos pecados, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Senhor, estabelece em cada uma destas pessoas a tua guarda, pela presença do Espírito Santo. Inunda agora seus corações, mentes, com a tua presença e com a tua salvação. A tua palavra diz, ó Deus, que o teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testifica-lhes isto agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmão e irmã, dá um aperto de mão, um abraço fraternal, como Jesus daria esta pessoa que você trouxe até ele. A igreja dá um braço de glória a Deus por esta pessoa. Eu vou fazer um pedido. Os irmãos que vieram com essas pessoas, eu vou fazer um pedido. Os irmãos que vieram com essas pessoas, não voltem para o seu lugar agora. Conduzam elas por aqui para esta sala, para que a igreja anote os seus nomes, a fim de continuarmos orando por eles. Os conselheiros vão anotar os seus nomes, a fim de identificá-los.
Conduzam eles aqui, por gentileza. Será muito rápido, será muito rápido. Por gentileza. Queridos, que coisa linda Jesus fez aqui esta tarde. Aleluia, querido. Eu sei que o horário da programação já está gritando comigo. Mas quem está enfermo e crê que Jesus cura, faz assim. Aquele que quiser vir à frente para receber esta oração, vem. Se preferir ficar no seu lugar, fique à vontade. Mas nós vamos orar agora para que o Jesus que salva ministre cura sobre o teu corpo. Se o irmão quiser vir à frente para receber esta oração, pode vir. Se preferir ficar no seu lugar, esteja à vontade. Mas nós vamos orar nesta noite para que Ele te toque com saúde, em nome de Jesus. Venha, venha por fé, venha por fé. O irmão que está enfermo, a irmã que está enferma. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há um Senhor, Ele mora a 150 quilômetros de Feira de Santana, na cidade de Almor. É professor de uma faculdade na cidade onde reside. E ele foi acometido por um câncer na garganta. E nós transmitimos todos os nossos cursos pela internet. E ele inicialmente começou a participar do culto em casa, pelo seu computador. Depois de 6 meses ele começou a viajar 150 quilômetros para vir participar do culto toda terça-feira, do almoço. Menos de 30 dias atrás ele tinha uma cirurgia na tentativa de conter, de controlar o câncer na garganta. Chegou na mesa cirúrgica, o médico o dispensou e disse para ele que não tinha como operá-lo, porque ele já estava completamente curado. Vamos orar por esses irmãos que estão enfermos e o Senhor pode curá-los. Estenda as mãos comigo, por favor. A Bíblia manda levantar mãos santas. Meu mestre, aqui estão pessoas enfermas. As enfermidades estão em seus corpos, mas não lhes pertencem. Nós cremos que o Senhor cura. Nós cremos em milagres. E eu quero pedir uma manifestação do teu milagre aqui nesta tarde, nesta noite. Senhor, toca nestas pessoas com saúde. Toca-lhes com a tua presença agora. Meu Deus, eu peço um sinal que o Senhor está curando aqui. Um sinal. A pessoa que o Senhor estiver tocando, faze-a sentir agora um fogo queimando no lugar onde estava a enfermidade. Faze-a sentir, Senhor, um queimor inconfundível no lugar onde estava enfermo. Em nome de Jesus Cristo, na autoridade da palavra que nós pregamos, declaramos agora o milagre de Deus sobre a vida destas pessoas, em nome de Jesus. Toca-lhes agora, Senhor, com o teu milagre, com a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Haja da parte de Deus a cura, o toque, a ministração, em nome de Jesus. Toca-lhes, Senhor, porque tu és Deus poderoso. Toca-lhes, porque a tua palavra garante que o Senhor nos restaurará a saúde, curando as nossas feridas. Toca-lhes, porque pregamos a tua palavra e ela não volta
Toca nisso, porque tu és o Deus que tu não pode. Então toca nisso, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Manifesta agora o sinal do Teu milagre para esta pessoa, Pai. Manifesta agora o sinal do Teu milagre para esta pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se tu crês na cura, diga eu creio. Eu creio. Primeiro é a fé, em seguida é o resultado dela. Aleluia. Aleluia. Seja tocado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem gostaria de fazer uma rápida oração pela sua família, pela sua casa? Faz assim. Então faça agora a sua oração pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, esposo, esposa, pelos seus pais. Alguns deles não desfrutam desse relacionamento de amor com Deus. Clame agora por eles. Jesus tem dito: eu quero te clamar um avivamento sobre o altar. Eu quero te clamar um avivamento sobre o altar. Eu clamo um avivamento sobre Portugal, Senhor. Enquanto a economia e a política está em conflito e sob ameaça de crise, nós clamamos por um grande avivamento sobre o teu povo neste país. Eu clamo por salvação de almas em massa em Portugal, Senhor. Eu clamo por igrejas no norte, no sul, em todas as zonas de Portugal, igrejas fortes, avivadas e poderosas. Eu clamo, Senhor, por portugueses cheios do Teu Santo Espírito. Levanta nesse país. Uma igreja cada vez mais forte, mais cheia da Tua presença. Aquela chuva, Senhor, que me mostraste ontem em Lagos, faz com que esta chuva inunde Portugal, faz com que esta chuva inunde o Algarve, faz com que esta chuva venha encher os nossos corações, em nome de Jesus. Eu brado de glória a Deus. Deus abençoe, sejam curados em nome de Jesus. Eu vou devolver o microfone ao pastor. Deixa eu pedir para os irmãos alvos. Amanhã estaremos aqui outra vez, o pastor Rui vai informar os horários. Se Jesus não voltar daqui para amanhã, se Jesus voltar, aí é melhor. Nós vamos para as bodas do Evangelho. Mas ore hoje à noite, pedindo a Jesus que nos dê uma grande colheita de alma. Eu não vim a Portugal passear. Noutra oportunidade eu posso vir para passear, eu vim dessa região. Mas desta vez nós viemos para uma batalha cujo resultado são vidas transformadas pelo Evangelho. Ore a ser Jesus. Quando terminar o culto, aqui nesta região, nessa saída, aí está uma mesa, um stand com nossos DVDs de pregações. São muitas pregações que temos em DVDs e a revista do nosso ministério. E eu, segunda-feira, retorno para o Brasil. E não tenho nenhuma necessidade de voltar levando esse material para casa. Então, após o culto, chega lá e adquire um DVD, 2, 3, tá? Um DVD custa 10 euros, mas se vão levar dois, os dois serão 15 euros.
Se vão levar 3, os 3 terão 20 euros, e são mensagens diferentes. Então adquira e ajude o nosso ministério, e seja também abençoado pela ministração da palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor.